Oi pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês acessarem esse vídeo. Essa aula é um pouquinho diferente, conforme eu falei para vocês. Aliás, eu sou o professor Davi Barreto, né? Essa aula vai ser um pouco sem muitas edições, porque aqui eu tenho um foco, que é liberar esse vídeo para os meus alunos que estão estudando conexão de banco de dados via MySQL. Então, eu vou tentar não fazer muita edição, não tentar me preocupar com erros e se eu pigarrear e coisa do gênero, vão ignorando, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, antes de mais nada? Para a gente começar a fazer a conexão em PHP através do MySQL. Eu vou abrir aqui o Champ. Então, digitei aqui Champ. E vou habilitar aqui tanto o Apache quanto o MySQL, que são os dois que eu vou precisar aqui. Depois que os dois ficarem verdinhos aqui, eu posso fechar sem nenhum problema, porque ele vai ficar aqui oculto, ó. Ele não está fechado não, ele está aqui, ó. Certo? Próximo passo então é eu abrir aqui o meu localhost. Conforme eu disse, eu estou pigarreando muito porque eu ainda estou vindo de uma gripe aqui, certo? Então, localhost. E ele vai abrir aqui a página inicial do dashboard, né? Eu vou aqui em PHP MyAdmin, já para ir para a parte de base de dados. E eu quero fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Eu vou criar duas bases de dados e duas tabelas, só que eu vou criar de maneira diferente. Eu vou criar uma utilizando a interface do próprio Champ aqui, e a outra eu vou utilizar já criando código MySQL mesmo. Para aí vocês podem escolher a que vocês acharem melhor, certo? A gente vai, no final das contas, vai poder trabalhar com qualquer uma das duas. Então aqui nesse caso, como eu vou primeiro criar utilizando a interface do Champ, eu vou clicar aqui em novo. Aqui eu vou criar uma base de dados, eu vou chamar ela de base... não, deixa eu ver aqui. Base teste 01. Que a próxima vai ser teste 02, certo? Então eu estou criando aqui base teste 01 e clico aqui no botão criar. Logo após criar a base de dados, ele vai perguntar se eu quero criar o nome de uma tabela. Eu vou criar uma tabela chamada usuários. E nesse caso, o número de colunas vão ser 5. Aqui eu vou trabalhar com ID, nome, telefone, e-mail e senha. Então clico aqui no botão criar. E vou preenchendo os campos aqui, ó. Primeiro vai ser ID. Aqui, depois que eu preencher o ID, eu vou procurar aqui o AI, que é autoincremento. E ele já vai habilitar aqui a opção Primary. Os próximos eu vou preenchendo. Aqui então, no ID é só isso mesmo. Deixo o int mesmo. Os próximos eu vou preenchendo manualmente aqui, ó. Nome, varchar de 255. Depois, telefone, varchar 11. Depois, e-mail, também varchar de 50. E por último, senha, varchar também de 50. Feito isso, aqui embaixo eu clico no guarda, né, que é a mesma coisa que salvar ou executar, e ele vai executar. Pronto, então dentro da minha tabela aqui, ó, base testes, eu tenho já a tabela usuários e tá aqui todos os elementos. Ó, ID, nome, telefone, e-mail, senha. Aí vem a pergunta, não, se eu quiser agora criar, não como usando a interface do Champ. Então eu vou iniciar aqui, ó. Essa foi base teste 01, certo? Então eu vou clicar aqui. Vou logo clicar aqui em SQL, ó. E vou copiar e colar esse código aqui, ó. Create database, minha base de dados. Nesse caso eu vou chamar de base underline teste 02. Como é só para teste mesmo, não tem problema não. Eu posso utilizar um ou dois, tanto faz. Então aqui embaixo eu vou em continuar.
Já criou aqui, tá vendo? Base teste 01, base teste 02. Agora eu clico nela, venho aqui em SQL e dentro do SQL eu vou criar aqui a tabela usuários com esse código aqui, ó. Create table usuários, ID inteiro, auto incremento, primary key, né, que é o primeiro, nome, telefone, e-mail, senha. Só isso. E aqui vou em continuar. Pronto, tá feito. Então idêntico as duas, tá vendo? Base 01, base teste 01, base teste 02. Posso trabalhar tanto uma quanto outra. Então tá criada aqui a nossa base. Vou trabalhar com a base teste 01. A 2 eu criei só para mostrar para vocês, né? Então agora eu vou abrir o meu Sublime. Vou aqui em File, Open Folder. E vou criar uma pasta aonde eu vou salvar esses meus arquivos. Então vou lá no disco local C, champ htdocs. Cadê o htdocs? Que eu não estou achando, tá aqui htdocs. E aqui vou criar uma nova pasta que eu vou salvar ela com o mesmo nome, base teste 01. Vou chamar teste MySQL para ficar diferente. Então tá aqui base teste MySQL, abrir a pasta, selecionar a pasta e já tá ela aqui bonitinho, certo? Então eu posso, como a pasta já existe, foi criada dentro do htdocs, eu posso, por exemplo, aqui eu vou rename, só para poder copiar o nome da pasta aqui, ó, copiar, e voltando aqui, eu vou aqui, ó, localhost, abrir uma nova guia, né, localhost, barra, e colo aqui aquela pasta que eu acabei de criar. Ele já vai mostrar o diretório dela aqui, ó, tá vendo? Tudo prontinho. Então, à medida que eu for criando arquivos dentro dela e for atualizando aqui, os arquivos vão aparecer aqui embaixo, seja PHP ou HTML. O que não dá para fazer agora é criar um arquivo index, né? Porque se eu criar um arquivo index, ele não vai abrir o diretório, ele vai abrir diretamente o index, tanto PHP quanto HTML. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a intenção aqui é a gente criar o nosso CRUD. E nessa primeira aula, a intenção é fazer o insert. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar o nosso formulário HTML. Então, new file. Em cima da pasta aqui, ó, new file. Mudo lá no plain text para HTML. Dou um Ctrl S e vou salvar esse arquivo com o nome de formulário. Acho que é formulário mesmo. Ou então formulário inserir, para criar um contexto, para a gente entender para que serve esse formulário. Então, formulário inserir.html. O que eu falei, se eu voltar aqui e atualizar, ele já vai aparecer aqui para mim. Ó. Posso até abrir uma nova guia. Então, tá aqui ele aqui, ó, tudo bonitinho. Não tem nada, porque obviamente não tem nada dentro dele aqui ainda, né? Mas a gente vai começar a fazer então. Então, eu vou digitar aqui o meu HTML. Apertar o Tab. Formulário de cadastro. Vamos chamar aqui. E aqui eu vou colocar um H2. Eu gosto de colocar o H2 porque o H1 fica muito grande. E vou colocar aqui o mesmo texto, né? Formulário de cadastro. Copio e colo aqui. E aqui embaixo vou criar o meu form. Onde o método dele vai ser post. O action vai para um arquivo que eu vou criar ainda chamado inserir.php. Inserir.php, certo? Isso significa que esse arquivo, quando eu clicar no botão submit aqui que eu vou criar, ele vai enviar esse conteúdo para essa página inserir.php através de método post. Então os arquivos, o inserir vai receber os arquivos daqui do formulário via post. E agora eu vou criar os meus inputs, né? Ó. Input. Para ganhar um tempinho eu gosto de fazer o seguinte, eu crio input type, aqui eu vou colocar um placeholder e vou colocar também o required para fazer a verificação via HTML5. Essa barra aqui ela é opcional, porque o HTML5 ele não coloca mais como obrigatório. Então são 5 inputs, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro vai ser text, name, nome, placeholder. Eu esqueci do detalhe que eu também gosto de fazer aqui. Eu gosto de
colocar aqui todos esses elementos dentro de uma tag P, de parágrafo, que fica mais organizado. Então vou jogar aqui. E obviamente eu estou fazendo um pouco rápido, porque como quer queira ou quer não, isso aqui é vídeo, vocês podem pausar, fazer a coisa devagar, sem pressa. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro vai ser text, name vai ser nome, e o placeholder, digite seu nome. O segundo vai ser também, não, o segundo vai ser e-mail, aliás, desculpe, o segundo vai ser number, o type, né? O name vai ser telefone. E o placeholder eu gosto de colocar esse aqui, ó. O próximo aqui, o input vai ser e-mail, name, e-mail, placeholder, digite seu e-mail. E o último aqui, password, o último de campos de entrada, né? Name, senha, placeholder, digite sua senha. E esse último input em type aqui vai ser submit, que vai ser o botão. Ele não vai ter nem placeholder nem required. E no lugar do name eu vou colocar value, que vai ser o texto que vai aparecer no botão. Cadastrar o usuário. Então isso aqui é o formulário, é super simples de fazer ele aqui, ó. Dou um Ctrl S, vou atualizar aqui a página e ele já está aparecendo aqui para mim, ó. Sem nenhum estresse, sem praticamente nenhuma intercorrência, tá prontinho ele aqui. Claro, não vai funcionar porque não existe ainda o arquivo inserir.php, que é o que a gente vai criar a partir de agora, que é a segunda parte da aula, e fazer o MySQL e funcionar. Então eu vou criar aqui o novo arquivo, ó, em cima do base, da pasta base underline teste MySQL, new file. Já posso mudar a extensão aqui para PHP. E vou salvar ele com o nome de inserir. Eu não preciso colocar o ponto .php, né? Porque ele já sabe a extensão aqui embaixo. Pronto, tá pronto. Então o arquivo já existe, o inserir.php, tá ele aqui do lado. A gente só vai colocar as informações para fazer o tratamento do conteúdo, né? Pra gente dizer assim, não, ele vai receber a informação de um lado e daqui ele vai enviar pro banco de dados, para a coisa começar realmente a funcionar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um HTML. Enviar. No próprio body aqui posso começar com o meu PHP. E eu sempre costumo lembrar a vocês que esse primeiro arquivo aqui, eu salvei ele como HTML porque ele não tem nenhuma informação PHP. Por isso que eu não precisei salvar ele como PHP. Podia ser somente HTML puro. Nesse caso aqui não, já tem o PHP, então eu preciso salvar ele como PHP. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora fazer a conexão com o banco de dados, né? Então criar as variáveis host, primeiramente, que vai ser localhost, né? O champ, o host é localhost. Depois eu tenho user, que vai ser, por padrão, também no champ é root. A senha é em branco. Claro que isso aqui é em relação ao champ, né? Se vocês forem colocar em um site mesmo, fazer um servidor online, vocês vão receber um valor aqui de servidor FTP, um usuário, uma senha, por aí vai. E database aqui, eu vou dar um espaço para poder ficar com o alinhamento organizado aqui. A gente vai utilizar o mesmo que a gente criou lá aqui no nosso PHP-MyAdmin. É base teste 01. Então eu vou copiar aqui, ó, base teste 01, e vou colar aqui. Então a partir daqui ele vai fazer, ou pelo menos tentar fazer a conexão de banco de dados, né? Então o que é que eu vou colocar aqui embaixo? Então as informações de conexão ele jogou para dentro de variáveis, e agora eu vou chamar essas variáveis utilizando aqui uma outra variável chamada com, onde eu vou chamar o MySQL e connect. E aqui dentro eu vou jogar as variáveis. Aqui, ó, host,
user pass e DB, que é o database, né? Então aqui ele vai chamar a conexão e jogar para dentro da variável com e vai fazer um teste aqui, vai dizer se não houve a conexão, vai dar erro. Então eu vou pegar aqui, ó, criar um if negação do com, ou seja, se não conectou, né? Eu vou colocar um exit. Não, vamos fazer vamos chamar um echo aqui só para testar. Não conectado. Conectado. Só para ver se já está funcionando, né? E vou jogar aqui embaixo um else, onde eu vou chamar um echo. Tem um avião passando aqui agora. Um echo de conectado, só para ver se está funcionando aqui essa conexão, né? Então eu já posso abri-lo aqui, ó. Deixa eu atualizar. Vou abrir aqui, inserir. E ó, conectado. Então já sei que está funcionando a conexão, certo? Então aqui no lugar do echo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um exit para ele encerrar a conexão e vou abrir um reader location para ele voltar para o arquivo formulário underline inserir.html. Então, se por acaso ele não conectar, ele vai voltar para o arquivo do formulário. E no else, eu vou fazer agora a inserção dos elementos via banco de dados. Os elementos que ele recebeu aqui do formulário inserir. Quais foram os elementos? Nome, telefone, e-mail e senha. Certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um outro if, onde nesse if aqui, eu vou fazer um teste de requisição. Eu vou chamar a Super Global Server Request Method igual a Post. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Aqui, deixa eu ajeitar esse request aqui que saiu errado aqui. Request. O que é que eu estou fazendo aqui? Nesse caso, ele está... Quando eu abrir esse arquivo aqui, independente de eu abrir ele depois que clicar no botão cadastrar o usuário, ou eu abrir diretamente ele aqui, como eu fiz aqui, né? Abrir diretamente. Utilizando aqui a variável Super Global Server e chamando a requisição aqui, eu estou primeiro perguntando se eu recebi alguma coisa por alguma requisição. Se sim, ótimo. Aí ele vai querer saber qual tipo de requisição. Post. Se ele foi requisitado para algo e foi via post, aí ele vai fazer aqui o restante do código. Se não, ele vai dar algum erro de inserção de registro. E aí o tipo de erro é só a gente determinar o tipo de erro, ok? Então, qual é o próximo passo? Ele vai receber informações, agora que eu já sei que ele vai receber informações via post daqui desse formulário. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas informações que ele receber e jogar para dentro de variáveis aqui. Então, eu vou criar as variáveis aqui, ó, nome, telefone, e-mail e senha. Utilizando aqui para fazer a captura a Super Global Post, que ele vai receber o que? Nome aqui. Esse nome que está aqui é o nome que ele recebeu aqui, ó. Name, nome. Então ele vai chegar lá como se fosse uma pseudo variável, vamos chamar assim, nome, e dentro o valor que está aqui dentro desse input, que no caso vai ser o nome da pessoa que a pessoa digitar. Então vai chegar aqui o nome da pessoa aqui dentro e ele vai jogar para dentro dessa variável. Vou fazer o restante aqui, ó. Nome, telefone, e-mail, senha. Nome, telefone, e-mail e senha. Pronto, feito isso, eu já sei que ele recebeu essas informações. O próximo passo, aí sim, é jogar essas informações para dentro da nossa tabela. Dessa tabelinha que está aqui, ó. Cadê ela? Dessa tabelinha aqui, ó, base underline teste 01. Certo? Então eu vou aqui agora criar o meu SQL.
insert, eita, cadê o aspas? Insert into usuários, que é o nome da tabela lá, né? Quem são os elementos? Nome, telefone, e-mail, senha. Onde os valores serão quem? As variáveis aqui, ó. Então, nome, telefone, e-mail, e senha. Pronto, se ele aqui, depois que receber as informações, tentar fazer a conexão, tentar fazer o insert, ele simplesmente vai executar. Se deu tudo ok, ótimo, maravilha. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aqui embaixo, abrir um outro if, onde eu vou perguntar a ele se funcionou. A conexão aqui, né, ó. Chamando a conexão e chamando o SQL que eu acabei de fazer aqui, ó. Então, se o SQL funcionou, aí eu vou jogar o código que eu quero dizer aqui, ó, funcionou. Então, vou jogar um echo, colocar aqui, ó, registro inserido, ou posso colocar aqui usuário inserido com sucesso, né? Usuário inserido com sucesso. Se não, vou colocar um outro else aqui. Vou colocar aqui erro ao inserir usuário e vou concatenar isso aqui com o erro que ele achou aqui. Bom, basicamente é isso aqui, certo? Então eu vou dar um Ctrl S, então tá feito aqui o formulário e tá feito aqui a inserção. Vamos testar aqui porque como o código é sempre código, pode ser que tenha passado alguma coisa batida aqui, um ponto e vírgula, ou então algum texto errado, então a gente tem que testar para ver se está tudo funcionando, né? Então eu vou aqui meu formulário, vou preencher aqui. Eu até tem uns textos aqui da Ribeirão de Oliveira, vou colocar um número qualquer, 81, e-mail davi@davi.com e senha 123456789. Vamos lá, cadastrar o usuário e usuário cadastrado com sucesso. Vamos ver aqui se realmente ele cadastrou. Então eu vou vir aqui, vou clicar em usuários e suspense. Tchan, 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 tchan. Olha aqui, ó. Davi B. de Oliveira, telefone, e-mail e senha. Então tá tudo bem cadastrado aqui, sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Tá joia? Bom, essa aqui foi a primeira aula, ok, do nosso CRUD, né, onde a gente fez o insert. Na próxima aula a gente vai fazer tanto o select quanto o update. Por que os dois ao mesmo tempo? Porque como é que eu vou fazer um update? Como é que eu vou atualizar algum elemento se por um acaso eu não disser qual elemento é esse? Então primeiro eu tenho que selecionar o elemento que eu quero alterar para depois alterar. Por isso que a gente vai fazer o select e também vai fazer o update na próxima aula. Tá joia? Eu vou encerrar por aqui para poder liberar essa aula para vocês aqui. Até que não foi muito rápido, muito longa não. 24 minutos, tá bom demais. Tá joia, pessoal? Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.